Olha só, quando você faz exames de sangue, leva em consideração apenas aqueles valores de referência, sabia que isso não garante que tá tudo bem? Por isso é importante estar atento ao que cada valor significa e a gente vai entender mais sobre isso a partir de agora no quadro Quero Mais Saúde. E quem está aqui comigo é o médico endocrinologista, o doutor Gabriel de Assis. Bem-vindo, doutor Gabriel. Tu estás bem? Estou bem. E você? Como é que você está? Também, doutor. Doutor Gabriel, vamos pensar, talvez, que cada laboratório, às vezes a gente faz exame em um laboratório, faz em outro. Cada laboratório, ele tem aqueles valores de referência ou, digamos, que é um padrão universal e como isso é calculado, digamos assim? O laboratório é quem decide o valor que ele coloca. Então, ele pode seguir uma diretriz, uma orientação de uma sociedade médica ou ele pode fazer um estudo populacional e colocar um valor. Entendi. Então, nesse caso, né, por isso que é tão importante a gente ter esse retorno ao médico. Porque, às vezes, quando eu vou fazer exame de sangue, eu percebo que tem muito isso, né, das pessoas chegarem lá e dizer, eu quero fazer a glicose, que é provavelmente uma pessoa que tem diabetes, para ver como é que está a situação. Só que, muitas vezes, doutor, alguns exames precisam ser combinados para você chegar a, de fato, um resultado ali que possa representar algo, né? Isso. Tem muitas nuances em exames. Então, desde a suspeita clínica que levou a gente a pedir esse exame, a situação do paciente. Então, assim, esse exemplo da glicose é um bom exemplo. Por quê? Porque ela em jejum é um valor, mas ela depois de uma refeição é outro valor. E aí, quando você vai olhar ali o valor de referência, não leva em conta a situação que a pessoa foi fazer o exame. Sim, entendi. Eu sempre vejo, às vezes, né, que diz assim, se for fazer ferro, tem que fazer hemograma, porque às vezes até no hemograma pode mostrar que você pode estar com algum problema de imunidade, se os glóbulos brancos derem alta. Então, muitas vezes não é só chegar no laboratório e dizer, eu quero ver se meu ferro está alto, se meu ferro está baixo, quero fazer só o ferro, né? Às vezes, quando eu falo nesse sentido dos exames serem combinados, entra aí nessa questão, né, doutor? Isso, entra nessa questão e muitas vezes quando o médico pede um exame, ele tem algum raciocínio em mente. Então, às vezes o exame é chamado de exame complementar justamente por causa disso. O médico faz a avaliação, tem um raciocínio em mente, pede um exame para confirmar a suspeita diagnóstica dele. E aí, outra situação possível, por exemplo, em relação a esses valores de referência, vamos pegar um exemplo de uma vitamina Sim. B12. Uhum. Quando a gente vai olhar o valor de referência em alguns laboratórios, eles colocam 110 a 900. Só que a gente sabe, por exemplo, que 110 é um valor baixo. Sim. Quando a gente olha diretrizes, é um valor considerado deficiência. Então, assim, não dá para confiar sempre, não. Entendi. E até mesmo, né, hoje até eu fui na farmácia comprar minha vitamina D, por exemplo, aí eu quero de 10 mil, e o homem fez, não, você toma semanal? Eu disse, não, diário, aí ele, não, mas diário é 2 mil. Eu disse, mas minha nutricionista que passou, a gente vai brigar aqui por causa disso? Porque tem necessidades específicas da pessoa, né, doutor? O farmacêutico não sabia, por exemplo, que você fez um procedimento cirúrgico. Exatamente, chamado cirurgia bariátrica. Exato, né? que aí a absorção é completamente diferente e a suplementação é bem específica, por isso que é importante esse acompanhamento profissional. O doutor Gabriel trouxe pra gente aí, né, alguns exames que são super importantes e porque a gente tem que estar atento a esses resultados. Vamos começar falando sobre o colesterol, doutor? Sim. Coloca aí na tela pra gente, colesterol total e frações, que a gente hoje em dia já entende que existe o colesterol bom, o colesterol ruim. O que é que a gente deve prestar atenção, estar atento nesse tipo de exame? Esse é um dos exames que a gente inclui no check-up geral. Então, todos os adultos, de maneira geral, têm que fazer esse exame para avaliar esse risco de infarto e de AVC, principalmente quem tem história na família. Então, qual é o raciocínio? É que se a pessoa não tem pressão alta, não tem diabetes, a pessoa não fuma, o colesterol para ela, considerado normal, é um valor geralmente mais alto. Só que quando a gente tem uma pessoa de alto risco, que é uma pessoa diabética que fuma, já para ela o colesterol considerado normal vai ser um valor mais baixo. Entendi. Um exemplo, quem tem diabetes, a gente quer que o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, fique menor que 70. Enquanto uma pessoa que não tem diabetes, ela pode ter esse colesterol LDL de 120, por exemplo, e ser considerado normal. E tá tudo ok, né? Tudo bem. E ali, como tinha até na arte, vamos voltar à tela, por favor, que fala que o risco aumenta, né, para AVC, dependendo ali da indicação desse valor, né, doutor? Isso, risco de AVC e de infarto. Quando o médico indica remédio para baixar o colesterol, o objetivo é esse. O objetivo é evitar esse risco de infarto, o risco de AVC a longo prazo, daqui a
5, 10, 15, 20 anos. Vamos falar sobre outro exame, na verdade, um combo aqui, que é glicemia em jejum e hemoglobina glicada. O que esses exames indicam e o que é que a gente tem que observar neles, doutor? São exames que a gente usa para dar o diagnóstico de diabetes. Seja para quem tem uma suspeita, seja para quem tem indicação de rastreamento. Então, a pessoa, por exemplo, com mais de 35 anos, ela precisa avaliar se ela tem diabetes, independentemente do que ela está sentindo. E aí entra numa das coisas que eu conversei contigo mais cedo. A glicose, por exemplo, ela tem que ser em jejum. Porque se a gente faz uma glicose depois de comer, ela vai dar um valor e se você olhar no valor de referência, você pode se assustar. E outra coisa, né? Até o tempo de jejum é levado em consideração sobre esse resultado. Porque às vezes a gente diz assim, eu vou passar o tempo máximo possível de jejum, que aí vai dar mais baixo. Mas aí, se você passar muitas horas em jejum, isso também pode trazer um falso resultado ali, né? Não é muito interessante. Isso aí pode atrapalhar. Tem laboratório até que sugere que você não faça o exame. Entendi. Tem que refazer para realmente ver se está tudo ok. Isso. Falei aqui sobre a vitamina D hoje, né? A gente sabe que a gente diz assim, mas vitamina D tem a ver com sol, que ajuda a absorção. E apesar da gente viver numa cidade que é muito solar, digamos assim, mas a deficiência é bem comum, né, doutor? É bem comum porque o sol está muito quente, né? Ninguém fica assim debaixo do sol, recebendo assim, fazendo... Mete protetor, né? Mete protetor e não tem problema meter protetor, porque... É o ideal. É o ideal, a gente tem que prevenir câncer de pele. E aí acontece da deficiência de vitamina D ser comum mesmo em cidades com muito sol, como João Pessoa. Você trouxe ali uma referência, né? 21 é normal para uns e baixo para outros. Isso. 21 seria normal para que situação e talvez baixo para outro? É considerado normal em pessoas que não têm fatores de risco, que a gente chama. Então, pessoa jovem, que não tem osteoporose, não tem diabetes, são pessoas que não têm problemas de saúde e a gente considera normal acima de 20. Se a pessoa tem, por exemplo, um pré-diabetes, aí já para ela seria interessante acima de 30. Entendi. Inclusive, né, é interessante a gente entender de que maneira a vitamina D ela funciona no nosso organismo. Porque eu já ouvi dizer até que, apesar de ter o nome vitamina, é um hormônio, né? Ela é um hormônio. Ela entra na definição de hormônio porque ela age em receptores, é um mensageiro dentro do sangue. E o mecanismo dela, basicamente, é de ajudar o cálcio a entrar no corpo. Então, ela ajuda o cálcio a ser absorvido na alimentação, ajuda a gente não perder cálcio no xixi. Então, ela participa muito nessa absorção de cálcio e na formação dos ossos. Tem outra vitamina também que tem ganhado destaque, principalmente nas redes sociais, quando fala em cansaço, né? Quando diz assim, se você está cansado, se está mofino, tem que dosar ali vitamina B12. Me fala um pouquinho sobre ela, doutor. Chama fadiga os médicos. Sim. Se você tiver uma situação clínica de fadiga, é uma vitamina que vale a pena dosar. E aí é o que eu estava falando para você mais cedo. Se você olhar o valor de referência do laboratório, tem um laboratório que coloca como 170 valor normal. E a gente sabe que entraria numa deficiência esse valor de 170. A vitamina B12 é um pouco mais delicada de discutir porque não existe consenso do que seja normal. Certo. Então a gente coloca esse ponto de corte 300 porque a maioria das pessoas concorda com isso. Mas para uma pessoa bariátrica, por exemplo, já seria interessante acima de 400 pelo menos. Entendi. E que às vezes não é tão fácil de você manter essa vitamina mesmo suplementando, né, doutor? Às vezes eu até digo assim, caramba, mas a pessoa está tomando a suplementação por via oral e a via oral muitas vezes você ainda não consegue atingir e tem que entrar por uma suplementação intramuscular, por exemplo, né? A gente chama via parenteral, que são vias não orais. Tá. Aí a gente tem intramuscular e tem sublingual, que a gente não engole o comprimido. O comprimido é absorvido na boca, desmancha na boca e entra mesmo pela boca para o organismo, não vai para o estômago. Agora vamos pensar, né? Você trouxe aí esses que você considera talvez os mais importantes, né, a serem dosados. Para quem é aquela pessoa que não vai ao médico? Porque às vezes tem gente que anualmente não abre mão de ir ao endócrino, por exemplo, ao clínico geral, mas tem gente que definitivamente não vai e que diz assim, eu não sinto nada, eu estou muito bem, né, doutor? Para essas pessoas que não vão definitivamente e que talvez chegam lá na clínica, né, no laboratório, e às vezes no laboratório tem lá check-up saúde, check-up da mulher, check-up do homem. O que seria interessante observar, porque como diz, muitas vezes nem só o externo indica que a gente está bem. Não é porque não está sentindo nada que não tem nada. Não é que também é aquela história de dizer, não vou procurar não, porque senão aparece, né? Mas o que é que seria interessante fazer para essas pessoas que definitivamente há muito tempo não vão ao médico? Essa resposta depende muito da idade da pessoa. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a gente tem mais exames que precisam ser feitos obrigatoriamente.
Quais são os exames assim que para a população adulta não pode faltar? Colesterol total e frações, que aí é um exame que tem que fazer mesmo na pessoa mais jovem. Hemograma não entra como obrigatório, mas como é um exame de baixo custo e tem muita informação, vale a pena. E aí, glicose, hemoglobina glicada, vale a pena. Por quê? Porque acima de 35 anos, eu disse a você que é um critério obrigatório. Qual é outro critério obrigatório? Pessoas com sobrepeso. Aqui no Brasil, 2 a cada 3 pessoas têm sobrepeso. Então, para facilitar o raciocínio, vale a pena também incluir no check-up. Entendi. Você falou aí sobre o hemograma, que não é algo extremamente necessário, mas que pelo preço compensa fazer. Vamos colocar aí na tela. Avalia ali os glóbulos vermelhos, ajuda no diagnóstico de anemia, caso esteja baixo. A anemia também eu percebo, né? Depois que a pessoa faz bariátrica, eu acho que a gente fica meio querendo ser um médico, porque a gente tem tanta frequência no médico. Mas você tem que ser bem educado. Né? Que a gente já entende ali. E eu entendo que hoje em dia tem muita gente com anemia, inclusive muitas mulheres que têm um fluxo menstrual alto têm tendência a serem anêmicas, né? Isso. A principal causa de anemia hoje é perda. E aí a principal causa de perda é sangramento. Nas mulheres, a menstruação. Então, tem que estar atento, por isso que é importante dosar, fazer o hemograma, né, doutor? Se houver uma queixa de fadiga, principalmente numa mulher que menstrua, tem que ser investigado, por exemplo, se tem anemia. Entendi. Tem interação. Vamos abrir espaço aqui, o consultório de doutor Gabriel está aberto, vamos colocar na tela. Boa tarde, Desirê maravilhosa. Boa tarde. Gostaria de saber se o colesterol deu alto, aí a pessoa é suspeita de ser diabética ou como saber se é diabetes. Olha aí, doutor, já trouxe aquela informação que você falou, né? São exames diferentes. O diabetes, a gente dá diagnóstico com glicose em jejum e hemoglobina glicada. Colesterol já é outro exame, com outro objetivo, que é avaliar risco de infarto da pessoa. Então, o exame não tem uma coisa a ver com a outra. Se o colesterol deu alto, a gente tem que investigar se para a sua idade e para a sua situação clínica é alto o suficiente para valer a pena entrar com remédio e evitar infarto e AVC. Entendi. Então, não necessariamente, talvez pense, doutor, que lembra aquela outra vez que você veio aqui, que a gente estava falando até sobre isso, né? Que muitas vezes a gordura, ela é mais perigosa no sentido, né, do que o próprio consumo do açúcar. E a gente pensa o quê? Comeu muita gordura, tá com colesterol alto, né? Eu acho que talvez exista essa relação. Mas existe uma relação, por exemplo, quem tem colesterol alto tem mais risco de diabetes. Entendi. São diagnósticos diferentes. Colesterol tem uma nuance, que o principal fator que aumenta quando a pessoa tem uma dieta desregrada é o triglicerídeo, essa fração do colesterol que aumenta. Entendi. Fração HDL, fração LDL, geralmente é da pessoa. É uma coisa mais genética. Tá, então respondido, né? Mais interações em tela, 991222540. Só pelos sintomas da falta da B12, dá para suplementar sem prescrição médica? Amei essa pergunta, porque hoje o que mais tem, doutor Gabriel, em farmácia são aqueles suplementos de A a Z, de não sei o quê, e aí acaba que todo mundo quer suplementar, né? Diz assim, não, com certeza eu preciso de uma suplementação. Quando a suplementação é necessária, doutor? Essa pergunta é boa porque a resposta pode surpreender. Tem algumas diretrizes que dizem que sim, que você pode tentar suplementar sem dosar a vitamina B12. Só que aí a gente não vai saber exatamente a causa. Se a gente não dosar, não vai ter certeza se isso tem relação. E o raciocínio deles é que o risco de intoxicação de B12 é baixo. Entendi. Nesse caso, né, até eu falo, porque eu encontrei uma vez uma moça, uma recepcionista, que eu fui fazer um procedimento, aí ela disse, eu estava tão para baixo esses dias, aí comprei um monte de suplemento na farmácia, melhorei. Devia estar com alguma falta de vitamina. Não vai saber qual era, né? Não sabia, mas segundo ela, melhorou, né? Então, assim, o que traz talvez de positivo é que o risco de intoxicação é baixo. Da vitamina B12. Tá. Outras vitaminas, não. Tá, olhe. Presta atenção. Da vitamina B12. 991222540, mais interações em tela. Vamos lá. Boa tarde, Desirê e doutor Gabriel. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava com um nódulo no pescoço e fui fazer exames para fazer cirurgia. O resultado da punção deu que eu tinha câncer. Foi um baque. Fui encaminhada para o Laureano, o médico me examinou e descartou a possibilidade. Fiz outros exames, levei para o primeiro médico, ele disse que a punção dava câncer, mas os outros exames não. Fiz a cirurgia, fiquei tranquila depois da biópsia. Nesse caso, os médicos estavam certos e o exame errado? Leila Cordeiro. Interessante, doutor. Leila, um cheiro, meu amor. Porque às vezes a gente diz, tem que refazer o exame, quantas vezes são necessárias, é um erro, é uma avaliação
questão clínica, né? O que é que pode ter indicado? Ela trouxe aí outra temática, Sim. mas que eu entendi o raciocínio dela, né? Olha, a punção de nódulo de tireoide, quando vem o resultado, ele vem como se fosse uma probabilidade. Tem uma classificação que eles chamam Bethesda, é o nome lá da pessoa que inventou. E aí a probabilidade daquele nódulo ser um câncer. Então, de repente, vem um Bethesda que a gente chama 5, que é uma alta probabilidade, e aí se indica a cirurgia. E aí, depois da cirurgia, que a gente vai ver exatamente o laudo da cirurgia, da peça cirúrgica da tireoide, que vai dizer se será câncer ou não. Então, eu acho que foi isso que aconteceu provavelmente, que a punção pode ter sugerido que era câncer, mas a cirurgia talvez não tenha mostrado. O que define se é câncer ou não é o laudo que a gente chama anatomopatológico, o laudo da cirurgia. E por isso que muitas vezes diz, né? Deixa para abrir o exame do lado do médico, porque às vezes pode ter algum termo lá, alguma coisa que lhe cause já ali uma ansiedade que não necessariamente precisa acontecer, né? Exatamente. Última interação em tela, 991-222540. Obrigada, todo mundo participou, viu? Boa tarde. Fiz o exame de sangue e minha ferritina deu baixa. Deu também trombocitose discreta. O que pode ser? Bora ajudar, doutor? Olha, são dois resultados que se casam. Quando a gente tem uma perda de ferro, provavelmente pela menstruação, que é o mais comum, uma resposta natural do corpo é estimular a medula óssea, que é quem fabrica as células de sangue, a produzir mais hemoglobina. Porque aí com sangramento o corpo sente que a hemoglobina está caindo e aí faz esse estímulo. Junto com esse estímulo da hemoglobina, às vezes ele estimula a plaqueta, e aí plaqueta alta no sangue significa isso, trombocitose. Uma coisa pode ter relação com a outra, e se ela tiver anemia também, então está feito o diagnóstico. Doutor Gabriel, né, trouxe aí diversas respostas pra gente, mas se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, vai seguir esse maravilhoso lá no Instagram, é Dr. Gabriel de Assis, tá? Acompanha ele lá e vez ou outra ele tá aqui no programa trazendo muita informação importante. Doutor Gabriel, muito obrigada, tá bom? Obrigado pelo convite. Um cheiro pra você, até a próxima. Até.